Bom, vamos começar o curso de auriculoterapia. Essa é a primeira aula, turma 1. Seja bem-vinda ao curso de auriculoterapia. Neste curso, você vai aprender a base teórica da acupuntura. Vamos nos divertir aqui, hein? Será uma aula por semana da mentoria. Mas vários vídeos vão subir no Hotmart para você ir acompanhando vários outros conteúdos sobre o assunto para ir complementando. Pode assistir nos vídeos e você vai, tendo dúvida, vai mandando para mim que eu vou tirando suas dúvidas. E nas aulas da mentoria, que é uma vez por semana, também poderemos tirar todas essas dúvidas, tá? Então, eu vou compartilhar minha tela com você. Daí você me avisa se está conseguindo ver. Está conseguindo ver a minha tela? Legal. Então, vamos começar com a história da acupuntura. Apesar do curso ser de auriculoterapia, nós precisamos começar pela acupuntura para que vocês consigam entender a história em que a auriculoterapia vai se basear para criar todo o método e essa eficácia em resultados do tratamento. Peraí, aqui. A medicina tradicional chinesa, ela tem mais ou menos 3.000 anos de existência. Mas procurando, vão encontrar arquivos em que ela pode ter data de mais de 5.000 anos de história, de criação. E a medicina chinesa, ela tem uma base muito forte, que é a teoria do Tao. E a teoria do Tao, ela se baseia no Yin e Yang e nos 5 elementos. A base mais forte dela é o Yin Yang. A teoria do Tao, ela também é vista como a religião do taoísmo. Mas aqui nós não aplicamos a religião, nós aplicamos a base dele e o conceito. O taoísmo, ele vê que tudo não tem exatamente um início e um fim. Isso ele vai girando para que seja infinito. Então, quando uma coisa começa, outra termina, e isso vai girando. A noite e o dia, quando tudo chega no seu ápice, ela gira e se transforma. E é esse movimento que tudo tem que ter. Então, no taoísmo, ou na teoria do Tao, para você aplicar a auriculoterapia e a medicina chinesa, isso tem que estar bem claro. Porque quando você vai fazer a anamnese, você tem que ter isso claro para você conseguir fazer o diagnóstico energético. Então, quando um paciente chega muito eufórico, você tem que colocar essa euforia ou essa calmaria que ele tem dentro da teoria do Tao, 5 elementos e Yin Yang, para que você entenda em qual ápice ele está ou em que plenitude ele está, para que você consiga traçar o diagnóstico. Então, na teoria do Tao, você percebe que nada tem um fim e nada tem um começo. Tudo é transformação. E para que você consiga se manter em equilíbrio, você tem que manter essa energia em equilíbrio. Por isso, esse desenho na tela do Yin Yang, você vê que o Yin, ele é tudo que é mais claro, a água, tudo que é mais denso. E o Yang é essa parte em que representa mais o fogo, toda essa energia que se expande. Tudo que é alto, tudo que é grande,
tudo que se expande, tudo que tem uma energia exacerbada é Yang. E existe um pedacinho do Yin dentro do Yang, e existe um pedacinho de Yang dentro de Yin. Porque como eles precisam se complementar para continuar esse giro, existe uma essência de cada um dentro do seu oposto. Para que isso exista o equilíbrio. Então, nada pode ser apenas Yin e apenas Yang. Ele precisa conter a base do outro para se manter em equilíbrio. Tudo que exacerba, tudo que se retrai, isso é desequilíbrio, e é isso que nós trabalhamos na medicina tradicional chinesa, é isso que nós trabalhamos na auriculoterapia, a busca desse equilíbrio. Para trabalhar com a auriculoterapia, nós temos o conceito de Qi. Em alguns lugares você vai ver que é Qi ou Qi. E essa é a energia que ele é composta de duas energias, a energia pré-ancestral e a energia pós-ancestral. Então, quando o bebezinho está se formando, ele tem a energia pré-natal ou pré-ancestral, que ela é dada para ele pelo pai e pela mãe. Essa energia que vai construir o bebê. Então, ele vai receber a energia principalmente de meridiano de Yin da mãe, mais as bases fisiológicas do pai. Principalmente no finalzinho da gestação, é onde ele tira a maior parte da energia de Yin da mãe. E essa energia ancestral é que vai formar o bebê. Então, em cada fase da gestação, existem elementos em que nós não podemos mexer. Então, eu vou passar toda essa tabela mais para frente para vocês quando falar de gestante. Porque em cada fase da gestação, em cada mês, existe o meridiano em que ele está sendo mais utilizado para a formação daquele feto. Então, meridiano de fogo, meridiano de madeira, metal, e por último, o meridiano em que cabe rim e bexiga. Então, em cada fase da gestação, existe o momento que nós não mexemos naquele elemento para que toda a energia seja levada para o feto. E que é a nossa energia vital, o fluxo de energia, ela precisa correr livremente, assim como no taoísmo. Então, tudo gira, nada fica estagnado e nem girando inconsequentemente. Tudo tem que ter o seu movimento, que é o sopro de energia universal. Existe em tudo e em todos. Recebemos da mãe e a energia o Qi pós-natal, pós-ancestral, o bebê recebe dos alimentos e do ar que ele respira. Então, vai desde o leite materno e a água que ele bebe e todo o alimento que vem depois disso. Então, a energia pré-ancestral nunca é modificada. Então, um meridiano em que nós nunca sedamos é meridiano de Rim, porque se ele for sedado, você começa a sedar a base do ser humano. Então, meridiano de Rim, ele nunca é sedado. Você faz com que a energia dele sempre corra. Porque nós precisamos manter o indivíduo em movimento, só que em movimento de equilíbrio. Então, nós nunca podemos parar aquela energia ancestral mais importante, que é o meridiano de Rim. O que nós podemos mudar no Qi é o Qi pós-ancestral. Como ele se alimenta, a qualidade do ar que ele respira e o que ele ingere de líquidos. Então, melhorando a alimentação desse indivíduo, você pode melhorar o Qi pós-ancestral. O único Qi que nunca mexemos é o pré-ancestral. Então, nós precisamos cuidar bem da gestante para que ela mande a melhor energia para a concepção desse feto. Essa energia de Qi, ela é extremamente importante para que, durante o tratamento, você consiga colocar a energia de Qi
em movimento e saiba aonde estão os seus desequilíbrios. E como foi surgindo a medicina tradicional chinesa e a acupuntura? Os chineses perceberam que punturando alguns pontos no corpo, alguns pontos na aurícula, as doenças iam se modificando, algumas poderiam ser curadas e dores eram melhoradas. Só que eles não tinham esse tipo de agulha que temos hoje. A agulha filiforme, que ela é de aço inoxidável, e fininhas dessa maneira. Eles tinham agulhas feitas de lascas de osso e lascas de pedra, em que eles deixavam ela fina para poder punturar esses pontos. Porque a acupuntura é punturar pontos específicos do corpo, em que eles foram mapeando e vendo qual era o efeito que aquilo tinha. Então, nós temos a Coriô, que é a técnica aplicada nas mãos. Existe um microsistema do corpo na palma da mão, na língua, na face, na aurícula, que é essa que nós vamos aprender no curso. A técnica cranial, existe um microsistema também na cabeça e na sola dos pés. Nós podemos punturar o ponto de acupuntura utilizando agulhas. Na agulha, tem esse exemplo da eletroterapia, podemos ajudar esse estímulo carregando ele com a parte elétrica, e ele é muito eficaz em dores agudas e dores crônicas de artroses, artrites, em que dificilmente você consegue um bom resultado logo de cara. Então, aqueles pacientes mais idosos em que sofrem de artrose por muito tempo, você pode ver aquela contratura muscular, e essa fase de acupuntura aplicada com a eletroestimulação dá muito resultado. A auriculoterapia, nós podemos usar essa agulha que está no exemplo, é uma filiforme que também é usado na face, mas também temos a agulha semipermanente, em que você coloca, cobre com uma micropore, e o paciente pode ficar 7 dias com ela. Depois é só tirar e colocar em descarte apropriado para jogar fora. Ela vai ficar nesses 7 dias estimulando aquele ponto de acupuntura. Podemos usar também o laser, tudo para estimular as esferas douradas, prateadas, os cristais radiônicos, que eu gosto muito, que ele dão, como ele é radionizado, existe um desenho de um gráfico mãe dentro de cada cristalzinho, em que vai estimular os pontos por mais tempo. E ele é bem menos doloroso do que as agulhas semipermanentes. E o que são acupontos e meridianos? Então, os chineses foram mapeando o corpo. Consegue ver minha setinha correndo aqui? Na tela? Não, né? Consegue? Então, tá. Então, essas linhas que correm são meridianos. E cada um desses meridianos correspondem a um órgão e uma víscera. Então, nós temos meridiano de bexiga, que é esse grande que corre nas costas e faz um zigue-zague aqui no glúteo. Vaso concepção e vaso governador, que passam bem no meio do corpo. Nos braços, temos o triplo aquecedor, temos intestino grosso, intestino delgado. Aqui na face, nesse desenho ao lado, temos o de bexiga começando bem aqui do lado lacrimal no olho. Temos o meridiano de estômago, bem aqui abaixo do olho, passando ao lado do lábio, e ele desce por todo o corpo. Então, eles mapearam os meridianos, que o meridiano é uma conexão da parte externa do corpo com a parte interna. E cada meridiano tem seus pontos específicos para que você possa punturar
ou estimular da forma que for a mais apropriada para o paciente, para que esse estímulo entre em contato com a parte interna do corpo e possa fazer com que essa energia seja estimulada. Então, o meridiano é uma conexão da parte externa com a parte interna, e ponturando esses pontos específicos, que são os acupontos, você consegue dar estímulo para que esses meridianos consigam correr da forma apropriada. Aquele que está muito acelerado vai desacelerar, e aquele que está com a energia estagnada, a energia de Qi estagnada, vai conseguir começar a correr. Então, uma energia exacerbada é aquela pessoa que não consegue ficar com a perna parada, que ela tem aqueles estímulos, eu deito na cama e minha perna não para. Então, você consegue fazer a acupuntura, a auriculoterapia, que vai estimular, para que ele tenha essa quietude da perna. E aqueles pontos em que você coloca a mão no trapézio do paciente, está travado, sabe, Kátia? Que a gente já não sabe mais o que fazer, você pode estimular com os pontos de acupuntura e você vai ver que aqueles nós, aquela estagnação de energia vai começar a se dissipar. Então, é mais uma forma, mais uma técnica que pode ser utilizada. E qual o objetivo? Você vai entender os fatores, tanto físico quanto emocionais, que envolve esse desequilíbrio energético. Então, você vai poder estabelecer qual a melhor conduta para poder trabalhar o desequilíbrio. Então, na acupuntura, auriculoterapia e medicina chinesa, trabalhamos para que esses desequilíbrios voltem em harmonia e possa trazer saúde para o paciente. Independente se é um problema físico ou um problema psicológico, esses desequilíbrios serão tratados com a medicina chinesa. Então, basta você conseguir colocar dentro da teoria do Tao, de Yin Yang e os 5 elementos, você vai conseguir estabelecer onde estão os desequilíbrios para poder trazer o equilíbrio e mais saúde para o seu paciente. Então, esse é o nosso objetivo. Sempre lembrar da nossa base do Tao, Yin Yang, 5 elementos, ver aonde o Qi está desequilibrado e trazer esse equilíbrio de volta. E aqui tem esse livro importantíssimo para a medicina chinesa, que é o livro do Imperador Amarelo. Só esse livro, ele data 5.000 anos, em que ele percebeu que o pavilhão auricular, ele era considerado realmente um órgão, porque através dele era possível tratar todo o corpo, todo o indivíduo. Por quê? A aurícula, ela é grandemente inervada. O nervo trigêmeo, ele passa por essa localização e ele internaliza, podendo fazer essa conexão de tronco cerebral e o restante do corpo. E quando que ela pode ser realizada? Em todas as ocasiões. Ela não tem uma contraindicação, ela tem cuidados. Então, num bebezinho, numa criança, dificilmente ele vai aceitar a agulha. Então, tem outros métodos mais fáceis de tratar um bebê e uma criança, com laser, com cristais, com esferas douradas e prateadas que você pode estimular, ou até mesmo com massagens bem pontuais nos pontos específicos da aurícula. Ela não pode ser aplicada na gestante em pontos que estimulam o parto, em pontos direcionados do útero. Então, são pontos que você vai evitar. Mas a gestante, desde o início da gravidez, ela pode fazer a auriculoterapia e deve fazer para manter a calma, porque é uma fase de muita ansiedade. O idoso que tem aquela pele bem fragilizada, você pode usar a agulha semipermanente, a agulha filiforme, que é aquela que estava no desenho, ao invés da semipermanente. Porque aquele estímulo durante muito tempo pode incomodar a pele que é fragilizada do idoso.
Então, ela não tem uma contraindicação. Ela só tem cuidados com que você tem que ter de acordo com a idade do paciente, de acordo com a fragilidade de pele dele, tá certo? Deixa eu só abrir aqui mais um pouquinho. Aqui, o pavilhão auricular. Tá conseguindo ver esse desenho? Deixa eu abrir mais um pouco aqui. Aqui, a aurícula era dividida em regiões. Assim como o corpo você divide entre cabeça, mãos, membros, ela também é dividida. Aqui a fossa triangular, onde estão alguns pontos importantes, vou ouvir falar bastante, eu vou falar bastante de Shenmen. Aqui a fossa triangular, trago, antitrago, lóbulo da orelha. O lóbulo da orelha contém pontos importantes para tratar problemas psicológicos, neurológicos. Então, ela é toda dividida em fases, mas esses nomes eles são pouco usados, tá bem? O que é mais usado são os pontos que a gente vai aprender mais para frente. E aqui é uma representação de artérias e vasos, para que possamos ver por que um dos motivos da auriculoterapia ser tão efetiva. A aurículo, ela é bem inervada e ela é bem nutrida de artérias e vasos. Então, a energia que corre aqui, quando estimulada, ela vai correr para o corpo todo. Então, aqui, tem a parte linfática. Então, quando foi ensinado para vocês a massagem na aurículo, tá aqui pontos importantes para desbloquear e ajudar com que diminua o inchaço e traga mais conforto para o paciente. E aqui mostra a parte de nervo vago, glossofaríngeo, nervo trigêmeo, bem aqui no centro da aurículo. Então, é com esta base que nós podemos ver a conexão desta inervação superficial se conectando com o tronco cerebral, nervo do ramo trigêmeo, com esta parte interna do corpo. Então, quando você estimula um ponto de auriculoterapia, você realmente consegue estimular o órgão e a víscera que você tem esse objetivo. Talvez a aula vá cair e eu tenha que mandar um novo link, tá? Porque ele autoriza 45 minutos que já está terminando, tá bom? Aí eu te aviso. E aqui é a parte sensitiva do ramo trigêmeo. Então, a parte que ele inerva, a parte em que ele está correspondendo. Glossofaríngeo, facial, o nervo occipital menor. Então, essa parte você vê que é a representação do nervo e tudo que nele cabe. E quais são as técnicas que nós podemos utilizar para fazer a auriculoterapia? A acupuntura é a própria puntura. Pode continuar? Você está vendo a minha tela? Pode. Tô. Então tá. Então, na acupuntura, então é a puntura de pontos específicos. Você pode usar agulhas finas e de acordo, quando se fala na acupuntura sistêmica, de acordo com pontos mais profundos, como pontos de glúteo e ciático, são agulhas maiores para atingir pontos mais profundos. Na auriculoterapia, vamos usar agulhas filiformes, como a do desenho, que são fininhas e bem delicadas, para não machucar o aurículo, tá bom? Não machucar o pavilhão auricular. Vamos utilizar sementes. A semente de mostarda, eu já explico, que não é a minha favorita, porque ela é guardada por muito tempo. Então, não tem como você saber se tem algum fungo desenvolvendo. E se tiver, você pode causar uma alergia. Então, o importante é fazer o estímulo. Então, acredito que seja melhor fazer o estímulo com um material que você tenha mais confiança. O que eu mais gosto são as esferas de cristais radiônicos, e você pode utilizar
esferas douradas, prateadas. Agora, desliga o som de um deles, por favor. Agora tudo está funcionando. Gente! Que isso? Pronto. Socorro, Deus! Foi? Aê, foi. Foi. Aê. Então, no pavilhão auricular, existem os magnetos que são pequenininhos, que você consegue trabalhar polos positivos e negativos. As agulhas semipermanentes, que precisa ter o cuidado de explicar direitinho para o paciente como retirar essas agulhas e armazenar no local apropriado para que você possa fazer o descarte, caso eles queiram tirar antes da sua próxima sessão. Agulha, tratamento sistêmico, agulha que pode ser colocada no corpo todo, barriga, glúteo, coxas, pés, mãos. A coriô é uma técnica específica que trabalha com agulhamento nas mãos, tá bem? Então, o microsistema do corpo todo nas mãos, você faz o diagnóstico de qual é a parte que está afetada. Oxe, eu encostei em alguma coisa? Oxe, acho que não. Para mim tá tudo bem. Tá tudo bem? Tá. Tá. Ai, tá. Eu que encostei alguma coisa aqui. Então, você vai estimular de acordo com o que você percebe que está em disfunção. Então, o dedo do meio, normalmente, é a coluna toda. Os Uau. dedos laterais são as mãos, polegar e dedo mínimo são as pernas. E na palma da mão estão os órgãos internos. Então, você faz o diagnóstico e, de acordo com a região, você vai ponturando. Não é a técnica mais suave. Palma da mão, sola de pé e crânio, elas são mais dolorosas por ter esse retorno de circulação. A color pontura, pouquíssimo utilizada, porque você vai usar somente o sistema de cores em cima dos pontos de acupuntura. Ele não é o mais eficaz. Eu gosto de usar a color no ambiente em que você está, para dar essa satisfação e estimular os pontos de acupuntura. Agora, na eletro, você pode usar o laser e o aparelho de eletroestimulação, como estava no desenho. A diferença do laser para a acupuntura propriamente dita com agulhas. Quando você estimula um ponto com agulha, ele já tem um reflexo rápido, em que ele vai rapidamente estimular aquele ponto, só que depois ele também tem a sua queda gradativa. Agora, quando você faz o estímulo da acupuntura com o laser, ele tem um estímulo lento. Então, você vai estimular, aquele estímulo vai acontecer devagar, só que aquele estímulo, ele vai durar por muito mais tempo. Então, se você quer um resultado rápido de uma dor que a paciente não está aguentando, pode punturar. Mas se você quer um resultado de uma pessoa que está sofrendo com a rinite, pode usar laser, porque o laser vai dar um conforto por mais tempo. Entende a diferença de que você precisa de uma solução rápida e você precisa de uma solução a longo prazo? Então, você pode escolher esses dois métodos, vendo o que é mais adequado para o paciente. E, claro, o paciente que tem medo de agulha, você vai evitar usar agulha. Agora, na próxima aula, ela será bem complexa, porque ela vai entrar nos 5 elementos. Então, o que você vai precisar para esses 5 elementos? Entrar na plataforma do Hotmart e você vai começar a ler a apostila.
Na apostila tem essa introdução que eu fiz e já vai ter os 5 elementos. Para entender os 5 elementos, terra, metal, fogo, água, você precisa ter em mente a teoria do Tao e a teoria do Yin Yang. Então, as energias, elas não têm fim, elas não têm um começo. Elas se modificam, assim como o dia e a noite, assim como uma dor muito intensa, ela pode modificar, assim como a água quente pode ser aquecida, tudo está em transformação. Quando chega no ápice do verão, vai vir outono e depois o inverno, que é o máximo do frio, mudando para primavera e verão. Então, tudo tem que ter movimento. E são esses movimentos que serão importantes para o entendimento de 5 elementos, onde um elemento vai gerar o outro, um elemento pode dominar o outro, para que você consiga entender e colocar essas bases para funcionar dentro de um diagnóstico energético. Porque quando falamos em medicina chinesa, nós trabalhamos com diagnóstico energético, onde estão os desequilíbrios energéticos para poder iniciar o tratamento. Então, ela está com um desequilíbrio no meridiano de fígado, por isso que ela tem uma cólica menstrual extremamente dolorosa, onde que ela menstrua aquele sangue denso em placas. Então, vamos pensar em no meridiano de fígado e vamos trabalhar esses pontos de fígado na aurículo para dar esse conforto. Só que se ela tem um sangue muito denso... Kátia? Subiu. Oi. Voltou? Voltei. Ah, tá. Mas eu não tô te vendo, tá? Ei. Agora eu tô te vendo. Então tá. Aonde você parou? Que na próxima aula a gente vai ver os 5 elementos. Você pediu para ler a apostila. Tá. Então, E era isso que você falou. Tá. Eu parei na apostila. Tá. Então, precisa saber a importância. Para você conseguir entender os 5 elementos, você precisa lembrar da importância da teoria do Tao e a teoria de Yin Yang, onde tudo está em transformação. Então, não existe um começo e não existe um fim. Existe essa mudança. Então, o dia e a noite, quando chega no seu ápice, tudo se transforma para poder mudar de dia para noite. O extremo calor do verão vai se transformando em outono até que chegue o máximo do frio do inverno. Para que você veja que o paciente ele não tem aquela situação fixa. Ele pode vir de uma depressão muito forte e um ataque de riso. E nisso você precisa saber onde estão os desequilíbrios dentro de meridianos e dentro dos elementos. E cada elemento vai ter a sua característica, em que a pessoa pode ficar muito alegre, muito exacerbada, no meridiano de fogo, e aquela introspecção do meridiano de água. Então, vamos aprender cada elemento, cada característica desse elemento e saber onde estão os seus desequilíbrios para poder fazer o diagnóstico energético. Dentro da medicina chinesa, nós fazemos o diagnóstico energético. Por isso que temos a capacidade de tratar dores físicas e dores psicológicas para trazer esse equilíbrio, porque nós trabalhamos com energia. Conseguiu entender Sim. a teoria do Tao? Ela é muito mais profunda do que eu coloquei aqui. Então, eu vou fazer outros vídeos curtos falando sobre teoria do Tao. Porque eu quero que você entenda o Tao, mas não precise entrar na religião taoísmo,
que daí é Tá. muito mais complicado. Mas você entendendo que as coisas não têm princípio e fim, e sim a transformação, isso que é importante, para que você consiga devolver esse equilíbrio. Entendi. Teoria de Yin Yang. Sucesso. Tranquilo, teoria de Yin Yang? Tranquilo. Tá. Então, começa a ler a apostila, vai estar logo no início esta parte, e na próxima aula, semana que vem, Tá. eu vou começar os 5 elementos. Faça uma introdução dos 5 elementos para ficar um pouquinho mais simples na hora que eu explicar. Fechou. Fechou? Fechou. Então, a próxima aula vai Adorei. ser. Gostou? É uma introdução para não assustar demais, porque Aham. 5 elementos deixa um pouquinho mais complicado, mas não é tão complicado assim. É só entrar de coração. Não. Não, chá comigo. Vamos fazer sucesso nesse mundo. Vamos sim. Então, se você tiver alguma dificuldade na plataforma do Hotmart, assim que você adquire o curso, você já tem a apostila. Tendo alguma dificuldade em acessar a apostila, você me Tá, avisa, te aviso. Fechou. tá bom? Combinadíssimo. Combinadíssimo. Muito Ai, obrigada. quero ler. Isso aí. Obrigada, eu. Gratidão. Gratiluz, gratitude. A doutora Rô, né? Doutora Rosângela? É, doutora Rô. É Doutora minha Rô. doutora Rô agora. Gratiluz. Kátia, Tá, obrigada. Tendo dúvidas, gratiluz. vai me mandando as dúvidas que eu vou te Obrigada, eu, explicando. amiga. Fechou. Pode deixar comigo. Vou ler essa apostila aí de cabo a rabo. Tá bom. Começo, meio e fim. Um beijo. Vou aplicar tal na minha apostila. Tudo se transforma. Tudo se transforma, exatamente. Até amanhã. É,